Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Celso Deretti aqui. Estamos aqui na Gruta Nossa Senhora Aparecida, município de Antônio Carlos. Nossa novena mensal, sempre primeiro sábado de cada mês, às 16 horas. Depois nós vamos deixar aqui a localização, tá bem? Para os que nos assistirem pela internet. Nós estamos no tempo pascal e eu vou tomar o tema de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz assim: de agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui diz que completando, indo mais adiante, ele diz que não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, é a vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Palavra do Senhor. Bom, quando nós viemos ali da estrada para cá, nós tivemos que passar por uma pontezinha ali, né? Então, antes da ponte é uma realidade, depois da ponte é uma outra realidade. Antes da ponte tem um tipo de árvore, tem a estrada, tem depois da ponte é outro cenário. Acontece isso conosco, antes de Jesus e depois de Jesus. É o que a gente chama de uma vida nova. E Jesus, ele é a ponte. Ele é a ponte por uma vida nova. Se nós perguntarmos por qual razão Jesus ele veio à Terra, por qual razão ele pregou, por qual razão ele fez milagres, por qual razão ele padeceu a sua paixão, foi morto, crucificado, por qual razão ele ressurgiu dos mortos e por qual razão ele ascendeu ao céu. E por qual razão ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, certo? Que este ano vai ser dia 8 de junho, festa de Pentecostes. É justamente para nos dar uma vida nova. Para nos dar o que a gente chama da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então veja, como é que isso acontece? Quando nós vivemos pela fé. Vivemos pela fé. Quando nós vivemos pela fé, nós nos tornamos herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Por sua paixão, por sua vida, por sua morte, ressurreição, por sua ascensão. E o que Jesus conquistou para nós? O direito a uma vida nova, uma vida abençoada, uma vida de liberdade, uma vida de saúde, uma vida de alegria, uma vida de paz. Então, veja, um direito que você tem. Não é mérito nosso, é graça de Deus. Isto é poder de Deus. Qual é o grande desafio nosso para que esta vida nova aconteça? É deixarmos-nos conduzir pelo Espírito Santo. Aqui que está o grande desafio nosso. Porque dentro de nós temos que lembrar três coisas muito importantes. Nós temos três inimigos que combatem contra nós e contra quem nós combatemos. O inimigo dentro de nós, que é a concupiscência, que é essa tendência, a inclinação que todos nós temos para o pecado. Certo? Agora mesmo, há pouco tempo aqui, não mataram alguém aqui, não foi assassinado aqui uma pessoa? Aqui na cidade? Não foi um barulho enorme? Então veja, tudo isso, o pecado está por trás disso aí. Os adultérios, as mentiras, os roubos, as orgias, as farras, a pornografia, as bebedeiras, tudo que é ruim, tudo isso vem da concupiscência do homem.
também tem o inimigo à nossa volta, que é a mentalidade deste mundo, que tem Jesus não como Senhor, não como alguém vivo, mas como um inimigo. Para o mundo, Jesus ele é um inimigo. Hoje o homem é o centro do universo, não é mais Jesus, né? E tem aí essa mentalidade do aborto, do ateísmo, essa mentalidade de quem pode mais chora menos, essa mentalidade de que os fins justificam os meios, né? Não importa que meio eu vou usar, desde que eu alcance aquilo que eu quero, não tem problema. É um mundo que declara a morte de Deus, que não teme mais a Deus. E tem um inimigo acima de nós, que é o diabo, certo? Que é aquele que nos instiga a nos rebelar contra Deus, a nos afastarmos de Deus. Então, qual é a nossa solução para vencer esses nossos inimigos? Nós precisamos de alguém mais forte. Quem é que é mais forte do que o inimigo dentro de nós, o inimigo à nossa volta e o inimigo acima de nós? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus todo-poderoso. São Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E o anjo Gabriel diz, quando Maria, mas como é que vai ser isso? Como se fará isso? O Espírito de Deus descerá sobre ti, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, aqui uma pergunta. Se uma pessoa planta tomate, quer colher laranja, certo? Vai dar certo? Não dá certo. Daí a pessoa vem, planta tomate, aí vem para colher e não tem laranja, fica brabo, excomunga, blasfema. Meu Deus, mas eu quero laranja, mas só dá tomate. É que a pessoa plantou o quê? Pede tomate. Então, como é que a pessoa quer colher algo diferente se continua fazendo sempre as mesmas coisas? Não dá certo. Se você quer ter uma vida nova, é preciso plantar, deixar que no terreno do seu coração, Deus plante algo novo. Então, se a seiva do Espírito Santo, né, assim como a seiva, ela alimenta essa árvore e faz crescer, certo? E faz essa árvore uma árvore frondosa, certo? Então, a seiva do Espírito Santo vai fazer com que eu produza frutos do Espírito Santo, frutos de uma vida nova. Então, como é que eu vou ter uma vida nova se eu continuo fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma maneira de antigamente? Não, eu preciso de uma nova mentalidade, de um coração novo. Isso é o Espírito de Deus que nos dá. Então, nós estamos agora na expectativa de Pentecostes. Eu pergunto, você de fato quer uma vida nova para você? Uma vida que agrade a Deus? Uma vida que não torne você um peso morto na tua família, na tua igreja? Uma vida que faça de você não apenas um espectador, mas um protagonista, certo? Uma pessoa que realiza, que inventa, que cria, uma pessoa que tem iniciativa, uma pessoa que trabalha pelo reino de Deus, pela construção da civilização do amor, certo? Mas para isso você precisa de um novo coração, de uma nova mentalidade, porque se eu continuar plantando tomate, eu vou colher o quê? Tomate, eu não vou colher laranja. Então, se eu continuar com a mesma mentalidade, fazendo as mesmas coisas, me comportando do mesmo jeito, não vai dar certo. Eu nunca vou ver aquilo que é desejo do meu coração. E é por isso que a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Certo? A sabedoria deste mundo. A nossa sabedoria, ela precisa vir do Espírito Santo. O que para o homem tem valor, para Deus é loucura. Porque pode conduzir o homem à perda eterna da sua alma. Correto? Porque quem semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Mas quem semeia na carne vai colher a corrupção. Então não é só uma questão da gente ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida de... Não, é uma questão da nossa salvação, da salvação da nossa alma. Jesus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, não é, deixar-se conduzir pelo Espírito é tudo para nós, queridos. E o Espírito Santo, ele nos é dado aonde?
Como é que eu fico cheio do Espírito Santo? Assistindo novela? Me embebedando, assistindo filmes pornográficos, assistindo tudo que é besteira, no meio de más companhias, é isso que eu vou ficar cheio do Espírito Santo? Não sei, me corrompendo, lendo tudo que é besteira? Não, eu sou cheio do Espírito Santo na oração, nos retiros, nas pregações que eu assisto na internet, na leitura da palavra, correto? Aqui nessa novena. Então, amados, uma coisa é certa, cada um colhe aquilo que planta, certo? Então, se você quer colher bênção na sua vida, quer colher paz, alegria, você tem que semear no Espírito de Deus. Como é que você semeia? Na oração, você está semeando. Na leitura da palavra, todo dia você tem que ler a palavra, anotar o que Deus fala para você, pega uma caneta, marca texto e vai anotando as passagens, as orientações que Deus vai dando para você. E sempre que você tem que tomar uma decisão, leia a Bíblia que Deus vai te orientar. Sempre busca ler coisas de Deus, assistir coisas de Deus, estar no meio de pessoas de Deus, certo? Porque se a pessoa semeia no terreno do demônio, que árvore vai dar? Vai ser alimentado pela seiva do diabo. E aí, claro, vai dar uma árvore que produz mais frutos. Mas se a gente está no terreno de Deus, no terreno da santidade, nós produziremos bons frutos, frutos de santidade. Olha essa cidade aqui de Antônio Carlos, quantos padres maravilhosos já deu para a igreja, né? Irmãs, até bispos, né? Certo? Mas será que Deus não tem mais pessoas que Ele quer suscitar aqui nessa cidade? Homens santos, crianças santas, jovens santos, certo? Mas é uma questão de nós permitirmos que o Espírito Santo nos conduza. Então aqui, para nós terminarmos, nós temos que sempre lembrar que Jesus, Ele veio à Terra não simplesmente para ir falar alguma coisa edificante, Ele veio para nos libertar, nos transportar, como diz lá Colossenses, nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho bem-amado, diz Colossenses capítulo 1. Ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho bem-amado. Nós somos muito preciosos aos olhos de Deus. Você é muito precioso, porque Jesus comprou você pelo seu sangue. Ele pagou o seu sangue na cruz para comprar você. Nós que éramos reféns do diabo, réus de uma morte eterna, Jesus ele dá a sua vida, dá o seu sangue, nos arranca do cativeiro do inferno e abre para nós as portas da eternidade. Amém? Então vamos ser gratos a Deus e vamos nos esforçar para nós perseverarmos nesta vida nova, a qual o Senhor nos chama diariamente, uma vida de santidade. O Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil, falou que o Brasil precisa de santos. O Brasil precisa de santos. Então, lute pela santidade. Lute com todas as tuas forças, com todos os meios que a igreja te dá, com os sacramentos, com a palavra, com o jejum, com os retiros, com tudo que você tiver que a igreja coloca à nossa disposição para a nossa santidade, porque aí um dia nós entraremos pelas portas do céu, viu? E lá nós viveremos com Deus, com Nossa Senhora, por toda a eternidade. Por toda a... E quanto é que dura a eternidade? Não tem fim, e não acaba, e não tem fim, e não tem fim, e não acaba. E não acaba, e não acaba, e não tem fim. Pensa nisso. Pensa na eternidade todo dia. Você tem que pensar que a tua alma, ela vai viver eternamente. Ou no céu, ou no inferno. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. A partir de hoje, toma essa decisão de viver sob o senhorio de Jesus, de deixar-se conduzir. Deixa que o Espírito Santo tome as rédeas da tua vida, né? Igual um cavalo. O cavalo vai onde a rédea manda. Onde você puxa a rédea, ele vai. Então deixa o Espírito Santo
tomar as rédeas da tua vida para Ele te conduzir à vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.